As 70 semanas de Daniel. Hoje é a nossa segunda ministração sobre o estudo de escatologia que estamos fazendo juntos essa semana. Vamos iniciar lendo em Daniel capítulo 2, versículo 31. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua que era imensa e de extraordinário esplendor. Ela estava em pé na sua frente e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, os ventres e os quadris eram de bronze e as pernas eram de ferro, e os pés eram parte de barro, parte de ferro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e no de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro ficaram despedaçados. No mesmo instante se fizeram como a palha das eiras do verão. O vento as levou e delas não se viu mais vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Antes de a gente falar especificamente sobre as 70 semanas, a gente precisa entender essa primeira revelação que Deus deu a Daniel. Quando o rei Nabucodonosor vê aquela estátua, Daniel mostra para o rei Nabucodonosor que cada uma daquelas, a gente vai pular essa parte para ganhar tempo, mas cada uma daquelas partes da estátua era um reinado que ainda nem tinha acontecido. Então Deus traz a revelação a Daniel dos reinos que ainda virão. O peito de ouro, a cabeça de ouro, era a Babilônia. O peito de prata era o reino dos Medo-Persas. Depois aqui o ventre era o reino dos gregos. Depois aqui os quadris, o reinado de Roma. E depois os pés, o reinado que já está acontecendo e que intensificará durante o reinado do Anticristo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas o que Daniel vê é que vem uma pedra que não foi cortada com auxílio de mãos humanas, ou seja, não tem nada de humano. Essa pedra vem do céu e destrói todos aqueles governos humanos. E todos eles se transformam em pó que o vento leva, mas aquela pedra se enche e toma a proporção de encher toda a terra. O que Daniel estava mostrando para aquele rei é que todos aqueles reinados humanos um dia se desfarão e aquela pedra que é Jesus, aquela pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a principal pedra de esquina, a pedra angular. Esta pedra, a grande Petra, Jesus, ele sim destruirá todos os governos humanos, governos de corrupção, governos de politicagem barata, aqueles governos de impiedade, de justiça comprada. Jesus virá, destruirá todos esses governos e o seu governo de justiça, paz e santidade crescerá e tomará toda a terra. Então Deus já começa revelando isso para Daniel e ele fala isso para o rei. Mas algum tempo depois, Deus traz uma revelação ainda mais surpreendente para Daniel. Ele estava orando, estava intercedendo por sua cidade, por Jerusalém, e no final da sua oração ele ouve a seguinte resposta. Daniel capítulo 9, versículo 20. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante de Deus, meu Deus, pelo monte santo do meu Senhor. Sim, enquanto eu orava, Gabriel, o anjo Gabriel, o homem que tinha visto na minha visão anterior, veio na minha direção voando, tocou em mim, era a hora do sacrifício da tarde, e ele queria instruir-me, falou comigo e disse o seguinte: Daniel, agora eu vim para te dar inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas orações, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus te ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Ouça isso, irmão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda do ungido, um príncipe, haverá 69 semanas. As muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Pastor, não entendi nada do que você leu. Calma, não é tão difícil de entender. Daniel estava intercedendo por sua cidade, por Jerusalém, e a resposta que veio foi sobre Jerusalém. Deus mandou o anjo Gabriel dizer o seguinte para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre a sua cidade, e ao final dessas 70 semanas, essas 6 coisas que eu citei vão acontecer. Só que essas semanas não são semanas de dia, são semanas proféticas, então cada uma dessas semanas são 7 anos. Eu posso explicar isso em outro momento com mais calma. E desde a saída da ordem para reconstruir Jerusalém, isso foi em 444 a.C., no reinado de Artaxerxes, até o Messias, o ungido, nós temos aí 69 semanas proféticas, ou seja, era possível saber quando o Messias, Jesus, seria morto. Não é à toa que, por exemplo, os 3 reis magos sabiam o período em que aquela criança ia nascer.
Os judeus rejeitaram aquilo, eles sabiam dessas contas, mas eles rejeitaram. O fato é, ainda falta uma semana para acontecer. Para que as 70 semanas se cumpram sobre o povo de Israel, ainda falta uma semana profética, ainda faltam 7 anos para se realizar. Essa semana que falta, esses 7 anos, aqui no livro de Daniel é chamado de tempo de angústia de Jacó. Nós, gentios, conhecemos como tribulação, como grande tribulação. Serão 7 anos em que Deus trará o juízo sobre a terra, em que Deus também trará muita salvação, porque haverá muita salvação durante esses 7 anos de tribulação, e a nação de Israel será purificada por Deus, e neste momento eles reconhecerão o Senhor Jesus como Messias. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus está no controle de toda a história. Tudo que nós já vimos e que veremos, nada foge do controle das mãos de Deus. Nós estamos agora num hiato entre a 69ª e a 70ª semana. Esse período que nós vivemos agora é chamado de plenitude dos gentios, o período em que Deus resolveu usar para a salvação dos gentios, a mim e a você. Continue conosco, porque amanhã a gente traz mais uma palavra sobre escatologia. Deus abençoe!